Começo por cumprimentar o Sr. Diretor do Centro de Investigação, o Sr. Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, o Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, naturalmente que cumprimento o Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, agradecendo naturalmente o convite e o risco que correu em convidar para estar aqui. Cumprimento também o Sr. Vereador e os três vice-presidentes das academias que honram com a sua presença, a Academia da História, a Academia de Marinha e da Academia das Belas Artes. Naturalmente, cumprimento também todos os presentes e, se me permitem, cumprimento, já que estamos na troca de galhardeiro, a um colega que é muito querido, com o qual partilho o gosto, entre outras coisas, o gosto da longa duração, da história da longa duração. Muito obrigada pelas suas simpáticas palavras. Então, se me permitem, eu sento-me para ficar um pouquinho mais confortável. Sim? Então, muito obrigada. Aceitei um desafio muito difícil, falar sobre Alexandre Herculano, um historiador já estudado por tantos historiadores consagrados que o analisaram por prismas tão diversos como aqueles que o seu pensamento encerrava. Desafio ainda mais difícil, uma vez que eu não trabalho com o século XIX, estando assim a entrar por terrenos que me são quase desconhecidos. E que me perdoem semelhante ousadia, é o que vos peço. Encontrando-nos neste momento na casa, não só no sentido metafórico, do professor Joaquim Veríssimo Serrão, permitam mencionar apenas este autor e, através dele, todos os outros que, com grande mestria, se ocuparam da obra de Herculano, de quem eu naturalmente sou devedora. Para melhor enquadrar o tema da minha comunicação, a representação das misericórdias na obra de Alexandre Herculano, permitam também uma breve introdução histórica ao fenómeno das misericórdias. A primeira, a de Lisboa, foi oficializada no dia 15 de agosto de 1498, com o beneplácito da rainha Dona Leonor, irmã do rei Dom Manuel I, que o substituía enquanto o monarca se deslocava a Castela. A Misericórdia de Lisboa, como as centenas de outras que rapidamente se lhe seguiram, nascia como uma confraria laica. E laica se manteve até ao século XX. Como foi demonstrado pela minha colega Maria Antônia Lopes, as dúvidas e confusões acerca da natureza jurídica das misericórdias só surgiram durante o Estado Novo, com as ambiguidades do Código Administrativo de 1940, isto no contexto da concordata entre a Santa Sé e o Estado, numa crescente e nada pacífica aproximação das misericórdias à Igreja, um movimento que se acentuou no período conturbado do pós-1974. Dom Manuel I, regressado de Castela, captou o potencial sociopolítico das misericórdias e tomou-as sob sua tutela e proteção. O que passava pela submissão do seu compromisso, que era o documento que lhes dava existência legal, à sua aprovação e assinatura. No Concílio de Trento, em 1563, a Igreja, o Papado, reconhecia finalmente a autoridade da coroa sobre as misericórdias. Por esta altura andariam perto de 200, se não mesmo um pouco mais, Portugal e Império. A matriz do compromisso de cada uma delas era da Misericórdia de Lisboa, apenas permitindo a coroa alterações pontuais, mas nunca substantivas. Em termos práticos, as misericórdias seriam as grandes organizadoras da assistência local, desempenhando múltiplas funções, desde a assistência aos pobres, aos presos, às crianças abandonadas, aos órfãos e aos doentes. A entrega dos hospitais às misericórdias, iniciada por Dom Manuel I, ganharia escala precisamente após o Concílio de Trento
e a transferência, a concessão do Hospital de Todos os Santos, o Hospital Real de Todos os Santos, à Misericórdia de Lisboa no ano seguinte, portanto, em 1564, no ano seguinte, ao final do Concílio de Trento. Atende-se que a transferência dos hospitais para as Misericórdias, repito, confrarias laicas sob tutela da coroa, contrariava as orientações do dito concílio no sentido de reforçar o papel dos bispos no governo dos hospitais. E, portanto, Portugal seguia um caminho distinto. Administradas pelas élites locais, rapidamente houve uma aproximação entre as misericórdias e as câmaras, a miúdo governadas pelos mesmos homens. Uma das mais importantes características das misericórdias foi a sua capacidade de resistência aos cenários mais complexos e assim também aconteceu durante o regime constitucional. Como sabemos, o tempo de Alexandre Colano. No turbilhão das mudanças em curso e mesmo sob fortes críticas, as misericórdias receberam o apoio de diferentes governos que assim reconheciam a impossibilidade de as substituir. Em que contexto é que as misericórdias captaram de forma mais intensa o interesse de Alexandre Colano? Precisamente na sequência de duas sentenças favoráveis à misericórdia de Santarém, e não foi de propósito que eu trouxe a misericórdia de Santarém aqui, foi porque o Alexandre Colano assim determinou. Uma sentença do Tribunal da Vila, de outubro de 1859, e outra do Tribunal de Segunda Instância de Lisboa, de abril de 1860. Ambas provocaram a ira de Colano, expressa a ira em dois textos escritos pouco depois. Um publicado anonimamente, mas que se sabe ser dele, com o tributo do advogado de uma das partes, intitulado, perdoa-me, vou ler ao título longo, sentença dada no juízo de primeira instância da Vila de Santarém entre José da Silva Rato e a Misericórdia da mesma vila, como administradora do Hospital de Jesus Cristo, acerca da herança de Maria da Conceição. O segundo texto foi publicado em 3 números do Jornal do Comércio, em 18, 19 e 20 de julho de 1860, com o título As Heranças e os Institutos Pios. No volume 10 dos opúsculos, onde foram republicados, os textos tinham 177 páginas. Isto é só para vos dar a dimensão do processo que temos em mão. Vejamos então o objeto do litígio. Maria da Conceição, da Ribeira de Santarém, 2 vezes viúva, sem filhos nem netos vivos, achando-se gravemente doente, mandou chamar um tabelião para fazer o seu testamento em abril de 1859. O tabelião tomou os apontamentos, assim que está escrito, no quarto da moribunda e, quando foi à sala contígua lançá-los no livro de notas, a testadora morreu. No documento, por ele assinado, pelo tabelião e pelas 6 testemunhas que o acompanhavam, ficava registado que o Hospital de Jesus Cristo de Santarém seria herdeiro de todos os bens de Maria da Conceição, com a obrigação, o hospital, de acolher, sustentar, vestir e calçar o seu irmão José da Silva Rato, ou, em alternativa, se ele preferisse, dar-lhe 4.800 réis mensais enquanto fosse vivo. Maria da Conceição distribuía ainda um conto de 438.000 réis para missas pela sua alma e de seus pais e por várias doações a criados, sobrinhas, órfãos e viúvas pobres da freguesia. Como administradora do dito hospital, e conforme o título da sentença que li, a Misericórdia de Santarém deu início aos procedimentos legais para registar o testamento, solicitando ao irmão da falecida que se pronunciasse sobre o mesmo. Surpresa das surpresas, José Rato procurou de imediato impugnar o documento, alegando, entre outros, inabilidade do herdeiro instituído, ou seja, do hospital. Para ancorar a sua decisão, convocou a lei de 9 de setembro, a lei pombalina de 9 de setembro de 1769, que proibia a instituição da alma como herdeira, com o fundamento de que os bens que serviam para a sustentação dos vivos
não podiam pertencer aos defuntos, nem haver razão para os mortos conservarem até ao dia do juízo final o domínio do património que tinham em vida. Seguindo o processo para o Tribunal de Santarém, o juiz deu razão à misericórdia, considerando não haver lugar à interpretação de alma como herdeira, uma vez que o herdeiro era um hospital, instituição não eclesiástica destinada a cuidar dos corpos. Aduzia ainda que os hospitais eram uma necessidade social, cito, porque são a providência divina que dispensa o governo da terra da sua providência. Por outras palavras, as minhas, os hospitais substituíam os governos na assistência às populações. Em suma, o juiz declarava que o hospital tinha a inabilidade denunciada pelo embargante e o testamento respeitava a legislação em vigor. Inconformado com a decisão, o irmão da testadora fez subir, e provavelmente com o apoio de Alexandre Colano, mas sou eu a divagar, o irmão da testadora fez subir o acórdão ao Supremo Tribunal de Justiça, que confirmou o bom juízo do Tribunal de Santarém com dois argumentos principais. Por um lado, que os bens legados às misericórdias dos hospitais não ficavam a pertencer a defuntos, mas às pessoas vivas a quem eram aplicados. Por outro, que os princípios consignados no alvará de 9 de setembro de 1769, que tinham limitado a faculdade de testar, haviam sido alterados pela legislação subsequente. Como já referi, foram estas decisões que deram a Herculano um mote para discorrer sobre as misericórdias nos ditos dois textos. Antes, porém, de analisarmos o seu pensamento, a este propósito, é fundamental ter em conta o contexto em que Herculano escreveu. Um tempo de crescente sentimento anticlerical, já referido pelo meu colega, sobretudo desde 1850, quando pontuava a acesa discussão sobre a designada questão religiosa, no âmbito da Concordata de 1857 e a reintrodução das ordens religiosas em Portugal. Enquadradas por princípios religiosos, também as misericórdias estavam sob o olhar crítico daqueles que defendiam uma mudança radical no modo de pensar e prestar assistência, um modo mais laico e alinhado com os valores da filantropia. A corrupção que graçava em muitas misericórdias, as práticas de má gestão, a falta de investimento na modernização hospitalar, forneciam motivos aos que advogavam a sua extinção, que não foi o caso de Alexandre Colano. Mas desiludido com as políticas erráticas, outros diriam conciliadoras, que o governo regenerador estava a demonstrar em relação à Igreja, nomeadamente o ministro Rodrigo da Fonseca Magalhães, Alexandre Herculano defendia, como outros, que a existência de corporações eclesiásticas não era conforme ao regime constitucional. Desagradava-lhe sobremaneira o regresso das Irmãs da Caridade e dos Lazaristas vicentinos, ocorrido nos anos anteriores, de 1857 e 58, no contexto do aumento da pobreza e, sobretudo, dos órfãos decorrentes das epidemias de febre amarela, mas sobretudo de cólera. As decisões dos tribunais sobre a herança de Maria da Conceição irritam-me profundamente e, ao escrever sobre elas, Herculano força a ligação das misericórdias à Igreja. Na sua perspectiva, o país avançava num sentido tenebroso. Estamos em 1860. Importa ainda salientar o facto do texto, de um dos textos, As Heranças e os Institutos Pios, ter sido veiculado através da imprensa. Como é conhecido, Herculano teve uma relação complexa com a imprensa, que os seus críticos utilizaram para o denegrir, mas que o próprio também usou como arma de ataque, dizia ele, com a máxima garantia de um país livre. Onde a miúde, sem preocupações que ele utiliza, a miúde, sem preocupações de contenção verbal, que é o que vai acontecer neste caso em concreto. Recorrendo com frequência a uma
ironia arrasadora, confronta os seus adversários com a sua ignorância, quer pelas leis, quer pela história. No caso em apreço, como em todos os demais, através de uma sólida fundamentação documental, como o colega também já referiu, Herculano pretende demonstrar o erro, apontar as suas implicações e fazer pedagogia social. Estamos, pois, em presença de textos, que eu estou a analisar, de textos assumidamente de intervenção cívica, politicamente comprometidos, e é nesse sentido que os devemos encarar. Que pontos salientar da crítica de Herculano às decisões dos tribunais? Dentre os que analisam as questões formais e através de uma aprofundada fundamentação jurídica, Alexandre Herculano demonstra a nulidade do documento, que nem sequer se pode chamar testamento. Eu não vou por aí, até porque não conheço a legislação com a profundidade que ele apresenta. Portanto, dentre essas questões formais e as de conteúdo, eu escolho esta última, as de conteúdo, por a considerar a mais importante no âmbito daquilo que eu estudo, na medida em que o historiador a utilizou de forma instrumental. Isto é, a ligação dos hospitais e das misericórdias à Igreja. Ao considerá-los fundados com intervenção do poder espiritual, porque é isso que ele faz, Herculano assumia-os como instituições eclesiásticas, independentemente do fim a que se destinavam. Para o demonstrar, Alexandre Herculano faz a genealogia do Hospital de Santarém, edificado em 1426, com encargos pios, passando pelo processo de centralização hospitalar, autorizado pelas bulas papais, até à sua entrega à Misericórdia da Vila, em 1608. Quanto às misericórdias, afirmava que a de Lisboa tinha sido constituída pelo frade castelhano Miguel Contreiras, protegido da rainha Dona Leonor, que obtivera de Dom Martinho da Costa, arcebispo de Lisboa, permissão para criar a confraria. Paralelamente, numa reconstituição factual corretíssima, Herculano demonstrava a importância que desde 1544 os legados pios não cumpridos tinham tido no financiamento das atividades da Misericórdia de Lisboa. Estabelecidos estes pressupostos, portanto, os seus pontos de partida, isto é, que os hospitais e as misericórdias eram instituições eclesiásticas, Herculano procurou demonstrar que, segundo a referida Lei Pombalina de setembro de 1769, que estava ainda em vigor, ao legar os seus bens ao Hospital de Jesus Cristo, Maria da Conceição instituir a alma como herdeira. E, portanto, os acórdãos favoráveis à Misericórdia de Santarém eram ilegais. Nem se entendia, acrescentava, o equívoco, e a palavra é dele, o equívoco dos tribunais ao alegar revogações posteriores daquele diploma pelo decreto de 17 de julho de 1778, uma vez que este decreto apenas tinha suspendido alguns parágrafos, acrescentava, palavras dele, tinha suspendido alguns parágrafos durante o reinado de uma beata tonta. Dona Maria I, sabemos, não porque ela fosse beata tonta, mas porque a rainha está a governar nesta altura. Continua a citar: quando frades fidalgos beatério, gente irritada, esfainada, palavras dele, ele disse que ele não tinha contenção verbal, mas toda a gente já sabe isso, havia invadido os órgãos governativos. Além disso, a suspensão tinha sido anulada pela lei de 20 de maio de 1796. Concluía assim que os tribunais tinham feito, cito, interpretações monstruosas e intoleráveis. Desconheço, se os magistrados tinham olhado para Dom João II como, nas palavras de Herculano, cito, uma donzela tímida, acobardado frente à Igreja. E depois acrescenta: se envenenou o bispo Dom Garcia no fundo de uma cisterna, foi por lapso. Ou ainda se viram o Marquês de Pombal, cito, aquele pobre homem que destruiu os jesuítas, que levou ao cadafalso a primeira nobreza de Portugal,
se ouviram, cito, a tremer como varas verdes dos curas da aldeia. Desconheço se de facto os juízes fizeram este raciocínio. Mas sabemos que os tribunais tinham razão quando afirmavam que havia irmandades ligadas à Igreja e irmandades desligadas dela. Para Alexandre Herculano, um inopinado descobrimento, afirmou ele. Considerando a informação que circulava ao tempo, se seria difícil para Alexandre Herculano desmontar o mito que colocava Frei Miguel Contreiras na fundação da Misericórdia de Lisboa, já nos parece mais problemática a sua insistência na natureza eclesiástica das misericórdias. Tanto mais que Alexandre Herculano recorrer ao parágrafo 41 do título 62 do livro 1º das Ordenações, onde a lei identifica as missas como sendo obras pias, quando, logo no parágrafo seguinte, ou seja, no parágrafo 42, está transcrita a provisão régia de 1578, declarando que os prelados não tinham autoridade sobre as misericórdias, cito, por elas serem de nossa régia imediata proteção. Todavia, como bem lembram Vitorino Magalhães Godinho e Sérgio Campos Matos, temos hoje acesso ao conhecimento numa escala que não existia no século XIX. Possuímos também capacidade para cruzar grandes massas documentais de proveniências diversas e é essa capacidade que nos permite avaliar criticamente a posição de Alexandre, a acusação que Alexandre Herculano faz ao Supremo Tribunal de Justiça por ter caído, cito, num sofisma grosseiro, vergonhoso para uma inteligência ainda medíocre, vergonhosíssimo para o corpo mais eminente da magistratura portuguesa. Na origem deste comentário estava o facto de o Tribunal ter equiparado as misericórdias às academias e escolas, entre outras instituições, ignorando que estas eram manifestações do Estado, pelo Estado financiadas, ao contrário das misericórdias que eram financiadas pelos legados pios. Ora, os dados hoje disponíveis mostram que as misericórdias e a caridade foram usadas pela coroa como forma de mobilizar as terras para reorganizar e financiar a assistência aos seus povos. Estava certo Herculano quando afirmava que o dito financiamento provinha dos legados pios, mas nem sempre, na exata medida em que ele os tomava, isto é, a amortização da propriedade ao serviço das almas. Na verdade, desde cedo que a coroa e o papado se articulavam para permitir a transferência para os hospitais das verbas alocadas à celebração das missas pelas almas do purgatório. Um movimento assente, num princípio com uma racionalidade intrínseca, como eu não me canso de afirmar, e cito, curar doentes faz tanto bem às almas dos mortos como rezar-lhes uma missa. E os vivos precisam mais do que os mortos, diz o rei português, dizem as misericórdias e diz o Papa, ou pelo menos assim. Atende-se que no século XVIII, cerca de 30% do orçamento do Hospital de Todos os Santos provinha dos legados pios não cumpridos, a maioria de missas não celebradas. O que tinha uma vantagem acrescida para o Estado. Libertava o erário público de contribuições regulares para os hospitais. Ou, como afirmava o juiz de Santarém, que eu referi no início, os hospitais e as misericórdias substituíam o Estado onde este não chegava. Não se veja neste movimento uma precoce submissão da esfera espiritual ao poder temporal, quando o tempo era de estreita ligação entre ambos. Tratou-se apenas de uma opção política. A coroa portuguesa poderia, como fez a inglesa, recorrer aos impostos locais. Preferiu, contudo, apelar à caridade. Pombal, porque este Pombal reconheceu esta circunstância ao criar excepcionalidades às misericórdias e hospitais para continuarem a receber heranças. Se não o fizesse, o Estado teria de financiar a assistência e o Estado não tinha dinheiro para o fazer. Para desespero de Herculano, o Estado liberal
continuava a esquivar-se a investir na assistência, preferindo transferir para as misericórdias os bens das distintas ordens religiosas. É sob este enquadramento, o de uma sociedade onde era difícil fazer reformas, que entendemos os nexos de causalidade que Herculano força entre as misericórdias e as ordens religiosas. Na sua ótica, Herculano, depois de assumir as misericórdias e os hospitais como instituições eclesiásticas, historicamente financiadas por legados pios vincados às almas, ao aceitarem que Maria da Conceição legasse os seus bens a um hospital, os tribunais estavam a facilitar a reconstrução do poder da Cúria Romana, que aguardava, palavras dele, ansiosa, para voltar a subjugar o reino. Nesta linha de pensamento, Herculano afirmava que nas trevas manobravam invisíveis os jesuítas, cuja estratégia era de dominação política, estando naquele preciso momento a servir-se dos seus confrades, as Irmãs da Caridade e os Lázaros, recém-chegados ao país, como tinha dito, como eu tinha referido, e quando refiro as Irmãs da Caridade, volto a recorrer da conferência do professor Filipe Mude Barata, porque é de educação que estamos a falar, desta ligação das Irmãs da Caridade à educação, e ele não está minimamente interessado nisso. Para atingirem os seus propósitos, os jesuítas necessitavam de vários cabedais, e daí o seu interesse em terminar com as leis testamentárias pombalinas. Os tribunais que deviam proteger a independência nacional, na sua perspectiva, ao abrirem exceções às misericórdias, escancaravam as portas aos jesuítas, absolvendo-os, e cito novamente, de tudo, desde a lubricidade até ao regicídio. É isto que se quer chegar? O que acontecerá se faltar justiça, ou se essa for considerada um mal em lugar de um bem a que recorrer? Perguntava Herculano. Aqui chegados, entramos nos dois últimos pontos, estou quase a acabar, que são outras tantas propostas de análise do discurso de Herculano em relação aos tribunais e às misericórdias. Em 1860, Herculano é um homem desiludido com a sociedade portuguesa e com a sua incapacidade transformadora. Como ele afirmava, num país que havia perdido, cito, a confiança e a esperança nos outros poderes públicos e onde quem tinha cargos públicos preferia ir contra a sua própria consciência a ir contra quem nos pudesse prejudicar, fim de citação, o poder judicial, sobretudo o poder dos tribunais superiores, constituía a última réstia de salvação. Só os tribunais superiores poderiam enfrentar as misericórdias, que apelidava de potências de campanário, e corrigir, cito, os erros populares e os interesses ilegítimos que se nutriam do sentimento religioso. Estamos, pois, em presença de princípios de uma sociedade judicialista abertamente defendidos por Herculano. O poder judicial, afirmava, cito, será o primeiro poder do Estado, porque os factos e as ideias que destes derivam são mais poderosos que todas as teorias e que todas as vontades. E é nesse sentido, o sentido da preservação da autoridade dos tribunais, que assistimos à personalização dos ataques aos juízes. Em Santarém, um juiz que usava o peso do seu nome para intimidar o tribunal, um homem ignorante, com acessos de cólera, que autorizava a misericórdia, e cito, a engolir a herança de uma rica viúva que morreu hábil de Estado, com exclusão do seu legítimo herdeiro. Em Lisboa, o ónus era colocado em 2 dos três juízes que tinham votado contra José Rato, numa secção do tribunal composta por 5 membros. Um deles estava acusado de abuso de poder, o outro tinha interesses pecuniários ligados às misericórdias, assim deliberando em causa própria. Portanto, ele preserva a instituição do tribunal e opta por atacar os juízes. Relativamente ao segundo ponto das misericórdias, o golpe que Herculano desfere sobre as misericórdias é profundo,
quer por causa da corrupção, quer da assistência que prestavam. A recém-entrada das misericórdias no setor bancário, com bancos rurais e hipotecários, era, para Herculano, um sinal de desnorte de um país que as autorizava a transformar-se em algo que considerava, cito, híbrida e irracionalmente impossível. Enquanto emprestavam capitais baratos aos proprietários rurais, socorriam as classes pobres nos dias de sua suprema miséria. Portanto, não fazia sentido na perspectiva dele. A única explicação que encontrava para semelhante desacerto era o propósito de esconderem a corrupção e assim justificarem a perda de património em benefício de confrades, parentes e amigos dos ministros, diz ele, e dos influentes das terras. Basicamente, Alexandre Herculano conhecia bem as necessidades de financiamento da economia portuguesa e do setor agrícola, a que ele está profundamente ligado, e entendia que não seriam as misericórdias que conseguiriam resolver esses problemas. Enquanto se perdiam nesta aventura financeira, infere-se das palavras de Herculano, agonizavam os serviços prestados pelas misericórdias, nomeadamente nos seus hospitais, locais que ele considera deploráveis, depósitos de pobres, muitos deles abandonados por famílias sem piedade, quando não se queriam responsabilizar pelos seus membros mais vulneráveis. Do mesmo modo, via as rodas geridas pelas misericórdias, cito, como antros de infanticídio legal, particularmente úteis a muita gente celibatária, para lá atiram com o fruto da sua devassidão, e aos casais que se queriam livrar dos excessos de posteridade. Fim de citação. Estas considerações de Alexandre Herculano não só desvalorizavam todo o trabalho assistencial realizado pelas misericórdias, como desconsideravam os condicionamentos institucionais, sociais e até políticos por elas vividos. Por exemplo, uma parte substantiva do património de muitas misericórdias tinha sido tomado pela própria coroa, que as obrigou a dar os seus dinheiros a troco de padrões de juros. Herculano omitia ainda que algumas estavam a reformar os seus hospitais e que desde 1836 o Estado tinha em curso a transferência dos espostos das misericórdias para a tutela das câmaras municipais. Na minha perspectiva, duas circunstâncias ajudam a compreender a violência discursiva de Herculano em relação às misericórdias. Por um lado, o choque entre o modelo assistencial e social que a regeneração estava a fomentar através da articulação entre Estado e caridade, isto é, entre Estado e Igreja, e aquele modelo que ele defendia. Uma assistência de base preventiva e filantrópica assente nos direitos humanos e na prestação de cuidados de saúde em hospitais modernizados e profissionalizados. Por outro, o reconhecimento de que os interesses pessoais continuavam a sobrepor-se aos interesses da sociedade. Juro que não estou a falar de hoje. A classe média na qual Herculano depositava tantas esperanças, que dominava as administrações das misericórdias, em vez de conduzir a mudança, prolongava um modo de ser de antigo regime, conservando o poder e a riqueza na mão de muito poucos, de uns poucos. São suas as palavras, volto a citar. Ao capitão Mor, ao fidalgo e à sua parentela ou clientela, sucedeu o barão eleitoral e a sua corte. Mudaram-se os nomes e as pessoas. Ficaram as coisas. O compadrio é um dos vícios nacionais. Portugal é uma vasta confraria de compadres e as misericórdias, as mais apetecidas. A sua afirmação sobre a impossibilidade de reformar as misericórdias exprime a dimensão do seu desencanto político. Para que a reforma ocorresse, e que ele deseja, repito, ele não deseja o fim das misericórdias, pretende que elas sejam reformadas, para que a reforma ocorresse, era necessário, e cito, um governo solidamente estribado na força moral e na força material. Governos deste não há, não tem havido
não há de haver por muito tempo em Portugal. Fim de citação. E se algum tentasse, logo seria fulminado pela opinião pública indignada, escreveu, numa direta referência aos enxovalhos recebidos por causa do que escrevera sobre o mito do Olimpo. Concluindo, os sinais políticos que estavam a ser dados pela regeneração faziam Herculano antecipar um futuro sombrio e, sob esse prisma, o testamento de Maria da Conceição, viúva rica de Santarém, deu-lhe aso para clamar pela exemplaridade da história, servindo-se dela para atingir os seus objetivos. Desferir mais um golpe no clero ultramontano, condenar a interferência papal e afirmar os direitos das pessoas sobre o trânsito da Igreja. Muito obrigada.